Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para o nosso primeiro bloco de entrevistas. Os meus primeiros convidados de hoje são o secretário estadual de Segurança Pública do Acre, Dr. Emilson Farias, e o secretário de Polícia Civil, Carlos Flávio Portela. Nós vamos falar das investigações em relação a esse escândalo da fraude na distribuição de casas populares do governo, um assunto que tem tido muita repercussão, está sendo noticiado essa semana toda, e a gente vai falar disso. Afinal, é um assunto que interessa a todo mundo. Já eu chamo ambos para cá. Antes de chamá-los, deixa eu falar aqui de uma iniciativa empresarial que é um sucesso. Eu estou falando da indústria Peixes da Amazônia, aqui do Acre. Essa marca se consolidou no ramo da indústria alimentícia e hoje é sinônimo de alimentação saudável, nutritiva, saborosa. Os peixes da Amazônia são uma rica fonte de proteínas. Peixe é antioxidante natural. Você pode preparar receitas especiais, pratos deliciosos com peixes da Amazônia. São produtos de altíssima qualidade. Se você ainda não conhece, experimente. É sabor, praticidade e mais saúde na sua vida. Peixes da Amazônia e agora com cortes práticos, embalagens inteligentes. Peixes da Amazônia você encontra nas principais redes de supermercados da cidade. E agora eu convido o secretário estadual de Segurança Pública, Dr. Emilson Farias, o secretário de Polícia Civil, Dr. Carlos Portela. Boa noite, secretário. Boa noite. Boa noite, secretário. Sejam bem-vindos. Então, secretário, essa semana esse assunto foi bastante noticiado, né? E tem sido alvo de muita polêmica. Depois que o sigilo do inquérito foi suspenso, que aí vieram a público os depoimentos, as informações, ficou alguma ponta solta nessa investigação, secretário? Que muita gente está achando que não foi apurado totalmente o escândalo. Enfim, quais são as impressões do senhor em relação a isso? Boa noite, Rogério. Sempre um prazer poder vir aqui e tratar desse tema. Olha, é bom que se inicie, dizendo que essa é uma diretriz do governo, é uma diretriz nossa e processual penal, que se apure fato de qualquer natureza, a dor a quem doer, atinja quem atingir. Então, nós temos uma operação que já foi deflagrada 3 fases. 3 fases. E quantas fases for necessária para estabelecer a verdade real, vão ser lançadas. Nós temos dito isso em todas as entrevistas coletivas, em que a Operação Lares é uma operação que tem o objetivo de fazer com que pessoas que se beneficiaram para usufruir, para obter lucro na venda de casa ou por favorecimento, foram colocadas algumas atrás das grades e a investigação continua. Não existe ponta nenhuma, até porque a investigação não está concluída. O que nós verificamos é inúmeras ilações que começam a ser colocadas a partir do olhar que não é um olhar técnico. E a gente até aceita que algumas situações sejam colocadas por algumas pessoas. Agora, aquelas pessoas que têm que ter responsabilidade com a coisa pública, essas não podem. Nós temos um juiz natural da causa, nesse caso. Nós temos um promotor que acompanha toda a investigação. Não um promotor, não, um grupo de combate ao crime organizado do Ministério Público que acompanha toda a investigação desde o início. E um delegado que preside. Então, nós não temos com o que nos preocupar. O nosso compromisso é com a verdade real. Doa quem doer. Essa é a orientação do governador, essa é a diretriz nossa da segurança pública. O senhor fala aí de ilações e eu tenho acompanhado, assim como toda a população, o que está sendo veiculado. Em alguns momentos, autoridades do primeiro escalão do governo são citadas. Não pode-se tomar isso como verdade, mas também não pode-se tomar como uma informação totalmente desqualificada. Eu acho que é necessário tecnicamente se avaliar. Pois bem, nesse caso, a informação que alguém presta, que é validada para se apurar os fatos, é um ponto. Essa mesma pessoa que presta essa informação e cita um integrante do primeiro escalão do governo, também pode ser validada essa mesma informação? Tudo depende do conjunto probatório. Eu tenho uma centena de depoimentos. O que não posso ter e tirar de maneira absolutamente irresponsável é falar que uma pessoa que citou alguém é suficiente e tem indícios mínimos de autoria por uma citação. Eu trabalhei no combate ao crime organizado. Ouvimos inúmeras pessoas naquela época do Ildebrando. O fato de uma pessoa estar presa e citar uma ou outra pessoa não é motivo suficiente para que eu tenha indícios mínimos para poder indiciar sequer. O que eu preciso é, a partir daquela informação,
robustecer o conjunto probatório. E aí, depois que eu tiver um conjunto probatório robusto, aí sim eu posso dizer isso e aquilo. É como se a gente dissesse lá na Lava Jato. Alguém citou alguém, por que fulano está preso? Por que ciclano não está preso? Por que fulano... Então, não é assim. O agente até aceita que quem esteja lá fora faça algum tipo de dilação. Quem não pode fazer nenhum tipo de dilação e que tem que trabalhar sempre com as provas e com os fatos concretos que estão dentro dos autos, é o juiz, é o promotor, é o delegado. Esse não pode. Agora, de alguns, a gente tinha que ter mais responsabilidade. Por exemplo, foi dito que vazou prova. Ora, isso no mínimo é uma declaração irresponsável, no mínimo é uma declaração irresponsável. Se nós vazamos prova, o promotor que acompanhou toda a investigação vazou a prova, o Ministério Público nós estamos colocando em xeque. Se o juiz, que é o juiz natural da causa, verificou que vazou prova, por que ele não pediu a apuração dos fatos de quem vazou? Então, essa é uma colocação leviana, grosseira e leviana e irresponsável. Porque nesse tipo de situação, não houve vazamento de prova, até porque o inquérito, esse sigilo do inquérito já foi levantado há meses. Há meses que ele não está sob sigilo. Só agora que foram verificar, mas já está há meses que ele está... Doutor Carlos Portela, em alguns momentos eu vi interpretações de modo que a pessoa deixa transparecer que a Polícia Civil pode não ter coragem, eu vou usar esse termo, suficiente para investigar a fundo esse escândalo, porque se eventualmente isso atingir alguém do alto escalão do governo, a polícia vai ser freada. Como é que o senhor responde a essa interpretação? Boa noite, Rogério. Boa noite a todos os telespectadores do Gazeta Entrevista. A gente recebe com muita tristeza, porque a Polícia Civil aqui no estado do Acre tem dado todo o sinal de que trabalha com profissionalismo, com muita ética, sempre apurando com rigor todos os crimes. A gente não abre mão disso. Aqui no estado nós temos uma particularidade, somos uma Secretaria de Estado. O atual governador fortaleceu muito a Polícia Civil nesse sentido, com busca a sempre fortalecer as instituições na busca dos órgãos de controle atuarem sempre de maneira bastante imparcial e rápida. Então, eu vejo com muita tristeza os delegados, todos os policiais civis imbuídos para melhor apurar. Na qualidade de secretário de Estado da Polícia Civil, a minha interferência é no sentido de sempre propiciar todas as condições necessárias para que essa investigação que eu falei seja rápida e imparcial. Em relação à possibilidade da Polícia Federal investigar isso, legalmente é possível, né? Porque tem uma legislação por trás, não é simplesmente, vamos colocar a Polícia Federal. Como é que é juridicamente essa questão? A partir do momento que o Poder Judiciário Estadual, o próprio Ministério Público Estadual, julgou-se competente para apurar e para dar continuidade a esse episódio que está sendo apurado pela Polícia Civil, a Polícia Civil é competente para apuração. Então, nesse mesmo sentido, a Polícia Federal pode instaurar, aliás, não precisa nem de nenhum tipo de impulso de ninguém. A Polícia Federal é uma instituição madura, nossa co-irmã, Polícia Judiciária, pode apurar qualquer situação. A Polícia Civil está fazendo o papel dela porque o Judiciário Estadual, juntamente com o próprio Ministério Público, são competentes, estão se julgando competentes e não deslocaram a competência para outra instância. Enquanto não deslocarem, a Polícia Civil é competente para apuração. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho bom que fique claro isso. E de vez em quando a gente vê alguém dizendo, nós vamos pedir para a Polícia Federal, nós vamos pedir para esse, para aquilo. Não tem nenhum problema de pedir para outra instituição instaurar. Até a Polícia Federal, como disse o doutor Flávio, se ela entender que é a atribuição dela, ela vai instaurar um inquérito. E ao final, se o inquérito for concorrente, ela vai deslocar para a esfera competente. O que é bom que se diga é que, nesse caso, o juiz natural da causa, ele discutiu, ele fez essa discussão nos autos e entendeu que a atribuição para essa matéria é da Justiça Estadual. Se ao final ele compreender que tem que deslocar a competência, desloca para a esfera federal. Então não precisa de ninguém pedir, as instituições já estão consolidadas e maduras. Isso é muito claro e é muito bom que se diga. Não existe, nessa situação, nenhum medo, nenhuma preocupação com relação à Polícia Civil não tocar. É bom que a gente deixe claro para o nosso telespectador que uma vez instaurado o inquérito policial, ele tem um impulso oficial. Eu, como secretário de Estado, eu não interfiro na investigação. O ministro da Justiça não interfere na Lava Jato. O presidente não interfere nas investigações, porque uma vez instaurada uma investigação, a investigação ela tem impulso oficial. Quem fiscaliza, quem acompanha é o Ministério Público, quem acompanha vai ser sempre um juiz natural que vai decretar ou não aquilo que for pedido em todas as medidas cautelares ao longo do processo. Então é bom que se diga. Então não tenha, o que a gente tem clareza, Rogério, o que nós temos clareza é que a investigação ela vai ter
quantas fases for necessário. Essa é uma diretriz, uma orientação do governador. Nós aqui trabalhamos com absoluta transparência e imparcialidade. Tem a questão política, que é inevitável. Então, há uma tentativa também de fazer disso bandeira política e de se cooptar a opinião pública para inflamar ainda mais a situação. E nesse aspecto, como é que o senhor avalia e principalmente qual o cuidado que a polícia tem para não se deixar influenciar por isso? Eu acho que é justamente isso. A polícia ela não pode entrar numa questão de natureza política. A polícia ela trabalha com um conjunto probatório, com a questão técnica. O inquérito policial é uma metodologia dedutiva, que nós partimos de hipóteses para chegar a uma conclusão. Eu falei de uma centena de depoimentos. Lá dentro pode ter alguém dizendo que o Rogério ajudou nisso ou naquilo. Isso não é suficiente para que eu possa dizer que o Rogério participou, tem que ser indiciado pela prática do crime. O que vai dizer aquilo é a robustez do conjunto probatório. Então são inúmeros meios de prova que são coletados para que chegue-se a uma conclusão. O que tem que ser feito? Sério, responsável e com absoluta técnica. Quem está lá do outro lado pode falar o que bem entender. Quem não pode dizer é o juiz, é o promotor, é o delegado. Essas pessoas não podem dizer. Agora, a gente não pode, de maneira nenhuma, ser leviano com algumas situações. Por exemplo, eu repito, não querendo ser repetitivo, mas eu sou obrigado a dizer que a pessoa que diz que vazou prova é uma pessoa que minimamente não tem compromisso com a verdade dos fatos, porque não foi lá ler, não foi lá se entender. E quantas vezes for necessário a gente vir para dar os esclarecimentos, eu acho que é importante, Rogério, porque a sociedade tem que compreender que numa democracia madura, com instituições maduras, com chefes de Estado conscientes das suas obrigações, nós vamos ter sempre um impulso oficial e as instituições vão estar sempre acompanhando. E o nosso compromisso é compromisso processual penal, é com a verdade real. Conversei aqui com o secretário estadual de Segurança Pública, doutor Emilson Farias, e o secretário de Polícia Civil, doutor Carlos Portela. Obrigado pela vinda de ambos. Mais alguma informação? Eu que agradeço, sempre à disposição de vocês. Você de casa, aguarde um instante, vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta.